Glória a Deus, uma vez mais quero louvar a Deus pela sua vida, meu amado, minha amada, você que me assiste neste dia, você que está me ouvindo. É um prazer podermos estar novamente juntos para podermos meditar na palavra de Deus. Sim, todas as vezes que a gente tem esse momento, essa oportunidade, nós estamos aqui com um propósito de podermos compartilhar a palavra de Deus. E nesse dia, eu quero compartilhar um texto muito importante que se encontra em 1 Timóteo, no capítulo de número 1, versículo 15, e o versículo 16 e o 17, que diz assim: Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, o único Deus, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Quero falar nesse dia sobre uma afirmação digna de toda aceitação. É isso que o apóstolo Paulo ele fala nesse texto. Em meio a tantas mentiras, existe uma verdade. E eu preciso receber essa verdade. Nós queremos conversar nesse dia sobre algo que com certeza fará toda a diferença na sua vida. Sim, na minha vida, na sua vida, se eu realmente prestar atenção no que o apóstolo Paulo ele fala nesse texto aqui assim. Veja que num tempo de tantas mentiras e tantas incertezas, notícias que não geram alegria, não geram paz, notícias falsas, eu chego até você para trazer uma ótima notícia. Sim, uma ótima notícia. Não é simplesmente uma boa, mas uma ótima notícia. Porque eu não sou um proclamador de más novas, mas de boas novas. E o apóstolo Paulo, ele fala nesse texto, ele deixa bem claro, esta afirmação é fiel e digna. Ouça, esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Veja que não é de qualquer aceitação, mas ela é fiel e digna de toda aceitação. Quantas notícias que chegam até você e você diz até que ponto eu posso confiar, até que ponto eu posso crer nessa notícia. Mas essa palavra que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ele está dizendo esta afirmação, esta verdade, esta convicção é fiel e digna de toda aceitação. Veja, digna de toda, não parcial, mas toda aceitação. Não de não é uma aceitação, não é uma palavra digna de rejeição, mas de aceitação. Hoje a gente rejeita muitas coisas que chegam para nós porque não são dignas de a gente aceitar. Mas o apóstolo Paulo ele fala que assim, é digna de aceitação, não de dúvida, Então Jesus Cristo ele veio ao mundo para salvar os pecadores. Ele fala aqui dos quais eu sou o pior. Veja que o apóstolo Paulo ele se considerava o pior dos pecadores e Cristo veio ao mundo para salvar até o pior dos pecadores. Então Cristo veio ao mundo para quê? Veja bem claro que o apóstolo Paulo diz aqui assim, Cristo veio ao mundo para quê? Para condenar. É isso que o apóstolo Paulo está falando? Para passear, para zombar? Não. Para apontar o dedo para as nossas falhas? Não é isso que a palavra de Deus nos fala nesse dia. Mas o apóstolo Paulo ele confirma bem claro o que João disse. Que o Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, ele fala bem claro, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ouça, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça. Pelo contrário, tenha a vida eterna. Versículo 17, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê, ele já está condenado. Porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. João 3, versículo 16 ao versículo 18. Por isso o apóstolo Paulo fala, esta afirmação
é fiel e digna de toda aceitação. Não é de qualquer aceitação. Muitos, será que é bem assim, pastor? Eu acho que não é bem assim. Meu irmão, minha irmã, meu amado, minha amada, ouça isso. Essa palavra é fiel, ela é digna de toda aceitação. Ele veio para salvar os pecadores, e Paulo diz, do qual eu era o pior. Ele se considerava o pior dos pecadores. Talvez você que me ouve, me assiste, possa estar pensando nesse momento aqui assim, pastor, o senhor não conhece a minha vida. O senhor não sabe o que eu já fiz nesse mundo. O senhor não sabe como eu já maltratei pessoas, como eu já entristeci corações. O senhor não sabe como eu fui uma pessoa má para minha família. Talvez um marido que não correspondeu com a sua esposa, uma esposa que não correspondeu com o seu marido, um pai que não tratou bem os seus filhos e assim por diante. São tantos exemplos. Talvez você possa pensar ali assim, pastor, o senhor não me conhece? E talvez você ache então que não há solução para a minha vida. Veja, eu não conheço a sua vida, eu não sei o que você fez, o que você acabou cometendo, mas o que a palavra diz aqui assim, é que o apóstolo Paulo diz, ele se considerava o pior dos pecadores. Talvez o que o apóstolo Paulo fez não se compara nem um terço daquilo que você cometeu. Mas Jesus, como salvou a vida do apóstolo Paulo, ele também quer salvar a sua vida. Foi por isso que ele veio ao mundo, para salvar, não para condenar. O mundo já está condenado. E por que o mundo está condenado, pastor? Porque não crê em Jesus. A partir do momento que as pessoas crerem em Jesus, crer no seu sacrifício, crer na sua obra completa, ele vai deixar de ser uma pessoa condenada para ser uma pessoa salva. E essa salvação não é por um tempo, essa salvação não é por algumas horas, mas é uma salvação eterna. Essa palavra, ela é fiel e digna de toda aceitação. É toda aceitação. Veja, é bem claro que assim, e o que o apóstolo Paulo ele fez aqui assim, para alcançar a salvação? Se você for meditar no texto, ele como pior dos pecadores foi salvo, foi transformado e com certeza você também o será. Será, é dessa forma. E o que ele fez? Ele fez algum sacrifício? Ele pagou algum preço? Ele pagou algum preço? Ele estudou muito? Talvez você possa pensar, de repente ele deve ter feito uma coisa extraordinária e por isso Deus o aceitou. Não, não. A mesma coisa que você pode fazer nesse dia é o que o apóstolo Paulo fez. Ele creu. Creu no que, pastor? Numa religião, numa filosofia, numa seita? Não, ele creu em Jesus Cristo. Ele creu naquele que apareceu para ele e que o poderia salvar. Ele creu em Jesus Cristo e por isso ele foi um homem que impactou o mundo e tem impactado até nesses dias. Veja, Cristo ele fez uma obra perfeita. O apóstolo Paulo creu nessa obra perfeita, numa obra realizada na cruz do Calvário em favor da vida dele. Então, meu amado, minha amada, veja que existe uma condenação para o mundo. E qual é essa condenação, pastor? A condenação acaba, ou seja, a condenação que as pessoas têm é por não crer em Jesus. E essa condenação ela termina quando a pessoa ela abre o seu coração e convida Jesus para entrar na sua vida, convida Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Naquele momento acabou a condenação. Não existe mais condenação. E ele deixa bem claro que assim, no versículo 16, mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Para a vida eterna. Veja que quando Cristo ele entra na vida de um homem e de uma mulher, a vida dessa pessoa é transformada, a vida dessa pessoa é curada, a vida dessa pessoa não é mais a mesma. E é algo para a vida eterna. Que palavra maravilhosa, que palavra extraordinária. E eu quero deixar essa mensagem para você nesse dia. Reflita sobre essa mensagem, medite sobre esses versículos que eu passei para você. Eles vão falar mais profundamente ainda do que já Deus falou com você nessa manhã, ou nesse dia que você está me ouvindo aqui assim, ok? Eu quero orar por você também, pastor, como é que eu faço para que a condenação deixe de existir na minha vida? Confessando a Jesus Cristo. Eu quero te ensinar nesse momento, se você quiser orar comigo, você ore dessa forma. Diga assim, Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor morreu naquela cruz para me salvar. Eu recebo
essa obra completa na minha vida. Eu creio que a partir de hoje eu não sou mais o mesmo homem, a mesma mulher, eu sou um novo homem, uma nova mulher. Senhor Jesus, eu abro o meu coração e te recebo como meu Senhor, meu Salvador, crendo que os meus pecados estão sendo perdoados e a partir de hoje eu não sou mais o mesmo. A condenação caiu por terra e eu sou uma nova pessoa, graças à tua obra, Jesus. Muito obrigado. É isso aí, a sua vida já não será mais a mesma a partir desse momento. Um forte abraço para você, permaneçam abençoados. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.